Boa noite, galera! Estamos escutando um sonzinho bom aí, enquanto meu convidado de hoje, ilustre, Carlos Alexandre Câmara, entra aí pra gente participar. Fala, Baza! É nozes? Na balada aqui, cara, já que a gente não tá na pandemia e não tem como ir na balada por enquanto, então aqui a gente faz a nossa balada. Tô esperando o Caxandre aí, ó. 8h30 da noite, merece uma cervejinha, né, cara? Ainda mais pra conversar com esse cara aí, que é fera pra caramba. Paza, você vai ser o próximo, velho. Você não escapa, você não escapa. Galera, hoje a gente vai conversar com o Carlos Alexandre Câmara, que é um dos caras que eu mais admiro dentro da ortodontia aqui no Brasil. E nós vamos falar sobre análise facial, que é um tema que intriga todo mundo absurdamente. Então, deixa eu ver aqui se o Caxandre entrou. Onde que vai para convidar aqui mesmo? Convidar pessoas. Vamos ver, só esperar ele entrar aqui. Carlos Alexandre Ortodontia, pronto. Isso que dá, né, cara? Pessoa velha aqui entrando no Instagram. Convidar. Vamos convidar quem? Pessoal, então enquanto o seu Carlos Alexandre, deixa eu avisar aqui ele. Senhor Carlos Alexandre, entra aí no meu Instagram. Nós vamos conversando a nós aqui mesmo. E aí o negócio é o seguinte, a gente vai fazer esse bate-papo, eu e o Carlos Alexandre, a respeito de análise de face, umas coisas que eu posso pensar que talvez seja novidade para quem está me acompanhando, para quem é meu aluno. E também nós vamos falar... Opa, entrou o homem de Deus. Tá aqui o homem de Deus. Vamos lá. Carlos Alexandre Orto. Vou até comemorar aqui, já que ele tem um estúdio fudidaço. E aí, beleza? Boa noite. Tudo bom, Thiago? Vamos aqui. Engraçado, não tava aparecendo para mim ao vivo, não. Ué? Deve ter dado. Só tava aparecendo lá, e aí depois que eu fui lá no WhatsApp, aí que disse que tava aparecendo, tá? Tá bem aí, né? Boa noite a todos os colegas presentes. Buenas noches. Olha aí, ó, começamos bem já. Caxandre, seguinte, primeira coisa, cara, eu devo estar com uma cara com as olheiras aqui, ó. Eu tomei a liberdade de abrir uma cervejinha, porque, cara, eu tenho o hábito de tomar uma cervejinha nas minhas lives aí, minhas aulas. Então, eu fico super à vontade, porque a ideia desse papo é tornar isso uma coisa informal, né? Você tá com o cara que tá bebendo cerveja, tá tudo bem. Tô vermelho aqui, ó, tá vendo? Ó, eu tenho alergia. Tem alergia à cerveja? Tem alergia a álcool, cara. Às vezes acontece, tá vendo? Percebeu? E daqui a pouco passa já esse negócio aí. Caxandre, é o seguinte. Cara, primeiro eu quero te agradecer aí por ter aceito o convite. Esse convite apareceu da seguinte forma, cara. Eu tava lá um belo dia, olhei lá você fazendo uma live com o Baumeier. Falei, viado, Baumeier, chamou o Caxandre, ele aceitou. Ele vai aceitar o meu também. Faz tempo essa live. Faz, ano passado, não foi? Acho que faz uns 2 anos. Não, foi agora, ano passado, cara. Foi aqui no Instagram mesmo que você fez. Eu acho que não, eu acho que foi em 2019. Será? Eu acho que sim, é porque o tempo tá passando rápido. Enfim, aí eu tomei a liberdade de te convidar e agradeço por você ter aceito. Eu conheci o teu trabalho lá na Dental Press. Deixa eu tirar esses comentários por enquanto, pra gente conversar. Eu conheci teu trabalho na Dental Press, cara, lá há 3 anos atrás, quando eu fiz o Excelência. Aí eu falei, porra, esse cara é foda, velho. Eu preciso um dia eu vou ter que conversar com ele umas coisas. Aí
Aí, cara, eu falei, o não eu já tenho, né, velho? O não eu já tenho, então eu vou convidar. Eu tenho uma frase que diz assim: o não eu já tenho, agora eu só preciso da humilhação. Eu só preciso ser humilhado. Aí, então, naquela época, eu acho que você ainda era o editor-chefe da Dental Press, da revista Clínica, né? Depois foi para o Márcio. Isso. Aí, o Márcio, eu também fui aluno dele da época do mestrado. Uhum. Então, primeiro de tudo, para o pessoal que me acompanha e que está aqui da minha região, eu gostaria de apresentar você, gostaria que você me falasse. É mais fácil você me falar as suas competências, que eu sei que você é um cara de alto padrão aí da ortodontia, do que eu tentar falar tudo que você tem, tá? Então eu gostaria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão assistindo, porque aqui no interior, não sei se você sabe, mas eu sou do interior do Paraná, Cascavel, né? É Uhum. perto de Maringá, deve dar umas 3 horas e pouco, mais ou menos, de carro, 4 horas, 3 horas e meia, assim, de carro, perto de Maringá. E aqui, cara, a gente tem os alunos, eu dei aula durante 8 anos em pós-graduação, mas eu sinto uma falta de apresentar os caras bons, você entendeu? Para que o pessoal conheça mesmo, passe a acompanhar e passe a ver o trabalho, e passe a ver outro nível de ortodontia que a gente tem. Eu sou clínico, cara. Eu sou clínico que gosta de escrever e gosta de dar aula. Mas eu sou um clínico. Eu sou um educador. Eu não sou professor, não. Você tem vínculo com a instituição, com alguma Não, instituição, Alexandre? não, nunca tive. Nunca Não, teve. eu sempre fui um clínico que eu gosto de me comunicar e educar, assim, quem se interessa pelo assunto. Então, acho que as pessoas que, vamos dizer assim, me convidam e as que me assistem, normalmente se identificam com uma pessoa que vive ali o dia a dia delas, né? Porque normalmente quem está na plateia são clínicos, como eu. Então, quando eu Sim. falo, eu acho que eu falo diretamente para essas pessoas, para esses colegas que têm as mesmas dores e aspirações que eu tenho. Então, mas qual é a tua formação? Você fez mestrado, Não, ou eu fiz especialização e só. Porque eu nunca quis ser professor. Eu nunca fui. sério, cara? Sério, eu nunca quis. Na verdade é o seguinte, quando eu fiz especialização na UERJ, não tinha mestrado. Aí, claro que se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito um canto que já tinha mestrado, seria melhor. Mas assim, mais pelo título. Sim. Então eu nunca achei que seria justo eu fazer cursos de mestrado, doutorado, se eu não queria ser professor, só para quê? Para ter o título. E eu achava que se eu Uhum. fizesse um curso desse, de repente recebesse uma bolsa, eu estaria fazendo mau uso, né? Estaria tirando Você não essa queria dar aula? bolsa, que quem paga são os pagadores de impostos do Brasil, para fazer uma coisa só para ficar dentro de um consultório. Então eu nunca tive a aspiração de ser professor de instituições, mas eu Uhum. sempre gostei de me comunicar, de educar, porque eu estudava muito, estudava não, eu estudo. E eu gosto de escrever e gosto de falar. Engraçado que as pessoas dizem assim, então você não vai conseguir falar enquanto. Então tudo bem, não tem problema nenhum. Mas aí alguém me convidava, aí alguém via e me convidava para outro canto. E assim vai, e já faz um bocado de tempo que eu tenho essa ligação. Hoje eu me considero assim um professor porque eu tenho um curso online. Então aí eu tenho muitos alunos e tal. Mas é um professor clínico. E Mas fui ali. editor, né? Engraçado que eu fui editor de uma revista que todos os revisores eram pós-doutores, mas a revista era clínica. É, Então eles a precisavam de um revista olhar aqui. clínico. É. O Márcio lá, agora que tá, também é fera demais. Eu tô de revisor com ele lá. Mas eu lembro que na época, quando eu conheci o teu trabalho, você era o diretor clínico lá.
Cara, mas é o seguinte, o que eu Isso. gosto muito do teu trabalho Editor-chefe, é editor-chefe. editor-chefe, desculpa. O que eu gosto muito do seu trabalho, cara, cara, a habilidade didática que você tem de transformar aquelas imagens e torná-las interpretáveis, né? E quando eu vi, uma vez você postou, você mostrou, eu até às vezes uso em curso meu, e é claro que eu referencio, né? Eu gosto muito do teu material, aquele conjunto de faces. Você tem uma imagem que você tem lá 5 faces, se eu não me engano, de perfis, assim. Perfil Espera que reto, cortou um côncavo, pouquinho. Qual é a convexo. Você imagem? lembra? Qual é a Uma imagem? imagem que você tem várias faces de perfil, assim, ó. Ah, sim, sim, que são os Em arquétipos. cinza, sabe? Isso, Isso. E arquétipos. aquilo lá, cara, eu acho incrível porque com aquela imagem eu consegui tornar nítido para os meus alunos, usando a sua didática, a sua criação. Eu deixo lá, sempre eu referencio até aquela imagem, aquela foto que eu tenho com você lá quando eu dou o curso. Assim, ó, esse aqui é o Caxandre. Quem não segue, segue lá. E mostro aquela imagem para mostrar a face. Eu gosto muito, cara, porque você é um cara que pega, e o que eu já vi, assim, das coisas que você apresenta, você pega muito numa coisa básica, que muitas das vezes acham uma coisa inútil, mas que faz toda a diferença, que é o diagnóstico, para que você consiga tratar os seus casos, né? Como clínico, eu acredito que seja por isso que você bate tanto nessa tecla. É, porque assim, a ortodontia ela é feita de clínicos. As pesquisas são feitas para ajudar os clínicos. Então, nós não somos, em essência, uma especialidade pesquisadora. Nós fazemos as pesquisas para que elas nos deem respostas para as nossas atividades clínicas. Porque o ortodontista, em essência, é uma pessoa que trata outras pessoas. Então, nós precisamos dessas respostas. E uma coisa que eu sinto, às vezes, muita falta é essa interação entre o que se busca com pesquisas e evidências científicas e as realidades clínicas. Então, eu tento fazer essa tradução, porque como eu tenho, vamos dizer assim, não é porque eu não estou envolvido numa faculdade que eu não tenho interesse, eu estou envolvido em várias pesquisas, inclusive dos meus Sim, trabalhos. E eu acredito que a ortodontia, ela precisa, sim, que as pessoas troquem informações. Então, todo mundo deveria trocar as informações, porque a ortodontia é a nossa profissão que nos faz viver. Então, a gente tem sempre uma dívida de gratidão com essa profissão maravilhosa. E uma coisa que eu sinto muita falta dentro da nossa especialidade é que as pessoas sabem muito sobre más oclusões. Então, desde que a gente começa a aprender, conhece todas as más oclusões dentárias, oclusais, mas eu percebo que o pessoal não faz a leitura no mesmo nível da face. Então, as pessoas conhecem muito de dente, tudo bem que é ortodontia, mas a gente sabe que esses dentes estão encaixados em bases ósseas e essas bases ósseas têm relevância para a formação da face. E aí eu sinto falta desse conhecimento generalizado. Eu acho que as pessoas, os colegas, e as especializações e os cursos, eu sinto uma falta de passar esse conhecimento de uma análise facial bem feita. Afinal de contas, a gente tem uma especialidade que faz a diferença na vida das pessoas de uma forma que nenhuma outra especialidade faz, que no caso você consegue transformar de uma maneira 3D, movimentando ossos, uma face, uma estética, um sorriso. E tudo que nós vamos fazer tem uma repercussão, tanto funcional, quanto oclusal, quanto estética, e todas elas estão limitadas pela face. Aí a gente precisa entender muito bem isso para que nós possamos dar o melhor que os nossos pacientes querem, que é ter uma boa função, mas também, principalmente num país extremamente vaidoso como é o Brasil, uma boa estética. cara, eu costumo brincar que
a verdadeira harmonização facial está na ortodontia. Sim, claro. A Porque base, né? ela é permanente, né, cara? Isso. Principalmente quando a gente pega, não sei se você faz ortopedia aí, né, na sua clínica, ou se você é mais voltado para ortodontia, mas quando a gente trata uma criança, né, e consegue transformar ela, você transforma o futuro dela, né? Na verdade, você transforma de uma pessoa com quem ela vai se relacionar, onde ela vai trabalhar, com quem ela vai casar. Tudo isso, cara, faz parte bem do que você falou, da maravilha que existe na transformação da face de um ortodontista. Por isso que eu quis falar desse tema com você, cara. Porque quanto tempo de ortodontia que você tem, Caxandre? Quanto tempo? Eu tenho É, 26 anos. é. Então, obviamente, eu acredito que lá atrás, quando você começou, era muito focado em cefalometria, análise cefalométrica, em números, medidas, para você definir e pouco sobre rosto, né? Não sei se era assim. Eu tenho 10 de ortodontia. Eu acho que é assim ainda, entendeu? Eu vejo muito pouco falar em face ainda hoje. Eu não vejo grandes diferenças, pelo menos nos cursos que eu assisto e tal. Pessoal, o foco, se você vir aqui no Instagram, o foco é dente. É sempre oclusão, maloclusão. Como é que vai tratar a mordida aberta? Como é que é o aparelho e o tratamento dentário? Olha, praticamente eu faço um desafio a você. É muito raro eu ver uma apresentação nas redes sociais, alguém mostrar o que está fazendo, como ficou e como está a face. As minhas publicações de casos clínicos, eu sempre mostro no final um sorriso, um perfil, alguma coisa. Mas eu, sinceramente, claro, não estou criticando, mas eu acho que ainda é Sim, muito pouco. Eu vejo as publicações sempre antes e depois dentário, de é. maloclusão, mas de face, antes e depois, como é que ficou a maloclusão e depois como é que ficou a face e o sorriso. Eu vejo muito pouco. E Então eu sentia muito essa exposições. falta Ah, e ainda sinto. sente bastante ainda. Ah, sinto. É porque como eu tenho um foco muito grande em, cara, como é que ficou esse sorriso? Porque o que é que o meu cliente, o que é que o meu paciente quer ver? Ele quer que veja o sorriso ficou bonito, se a face dele ficou boa, se ficou com boca murcha ou não, se ficou com os lábios volumosos ou não, se o queixo ficou mais harmônico com a maxila. É isso que quem trabalha na clínica quer ver. Mas às vezes o pessoal tem um Sim, foco muito grande só no tratamento, por exemplo. Se usa muito o termo classe 1, classe 2, classe 3. E a gente sabe que classe 1, classe 2, classe 3 é uma febre, né? É um sintoma, é um sinal. Não é o foco. O foco principal é você harmonizar da melhor forma possível sim. as bases ósseas e que essa harmonização das bases ósseas, junto com os dentes, repercuta favoravelmente na face. Porque, como você estava dizendo, nós temos a capacidade 3D que nenhuma outra especialidade tem. A harmonização facial, ela é temporária. A cirurgia ortognática tem que ser encaminhada pelo ortodontista. Então, tudo isso nós fazemos uma manipulação, principalmente no terço inferior da face, de lábios e mente, tá? Essa harmonização, que nos torna muito especiais, até porque o que a gente faz não cria máculas, né? Tudo que a gente faz, ninguém vê, só percebe. Ah, se você fizer a harmonização facial, o cara, você colocou botox, você colocou preenchimento, fizer uma cirurgia plástica, você fez cirurgia de nariz. Agora, a ortodontia é sem mácula. Então, essa capacidade de dar volume a lábios, de harmonizar maxila com mento e ainda fazer uso de crescimento é muito importante. Eu acho que a leitura da face deveria ser assim, matéria obrigatória. E eu ainda hoje vejo pessoas que não sabem a diferença entre um retrognata e um pseudo-retrognata. Qual é a diferença? Os dois são padrão 2, beleza. E qual é a diferença de um com o outro? Por que você diz que esse é retrognata e esse é pseudo... Por que esse é pseudo-prognata e esse é pseudo-prognata? E esse diagnóstico muda totalmente o prognóstico e a necessidade terapêutica.
Se você não sabe Uhum. dividir um face longa, qual é o face longa? É tipo 1 ou tipo 2? É o terço inferior da face aumentada ou o terço médio diminuído? Isso tudo muda toda a terapia radicalmente. Mas as pessoas Inclusive se continuam for ainda. cirúrgico. Hein? Inclusive se for cirúrgico, né? É, Inclusive. eu acho que o cirúrgico, nem tanto, porque quando você faz cirúrgico, você está partindo para um tratamento corretivo. Aí, com o tratamento corretivo, é mais simples, eu acho. A cirurgia eu não acho, eu acho mais complicado. Para mim, o difícil são os tratamentos compensatórios. Em você identificar quando é um compensatório limitado ou não. Até que ponto você pode criar um tratamento compensatório limitado? Quem vai definir isso não é a maloclusão. Quem vai definir isso é a face. Porque a maloclusão, teoricamente, você consegue, com manejo dentário, sempre resolver. Sempre. É sempre possível você finalizar seus casos em classe 1 de caninos. Sempre é possível, sempre. Com extração, com ancoragem Uhum. esquelética, sempre é possível. O grande dilema é, e como é que vai repercutir essa solução oclusal na face? E aí quem vai dar esse limite será as suas possibilidades terapêuticas de repercussões faciais. Isso é que eu acho fantástico. E que eu vi. Aí é uma coisa que eu concordo com você. No passado, sim, as pessoas faziam muitos tratamentos que ficavam feios. Hoje, o pessoal tem Uhum. mais cuidado. Viu, Caxandre? E falando de face, então, já que você tem uma ênfase tão grande aí, você acha. O que, que você pontua que você fala assim, cara, isso é essencial? Eu estou olhando você, por exemplo, eu sou o seu cliente, estou na sua frente, Uhum. tá? Aí você fala, cara, eu estou conversando com o meu cliente, tem coisas que eu pontuo nele que eu falo assim, cara, isso aqui eu tô lendo ele, entendeu? Uhum. Sem uma Olha, foto e sempre é tal. você Existe entender se o ponto, problema. Desculpe, desculpe. Tá existe cortando um ponto pouco o específico. meu. Tá cortando seu áudio? O seu tá cortando, mas sempre acontece. Não sei o que é que acontece com o meu Instagram, sempre acontece. A minha internet é boa, mas acontece. Mas repita, por favor. O que, que você pode falar assim, cara? Sentou seu paciente na sua frente. Sou seu paciente aqui, ó. Quais os pontos que você fala assim, cara, isso aqui é primordial você já fazer a leitura do seu paciente? Eu acredito que tem alguma coisa que você deve pensar assim, cara, isso aqui, esse cara, eu não posso mexer nisso, eu posso mexer naquilo. Claro, a gente sabe, né? Eu tô te perguntando porque, cara, eu admiro a tua visão de face. Então eu faço questão que você compartilhe isso comigo, entendeu? Com quem está assistindo. Eu acho que é muito importante isso aí. Eu- Quando você olha uma face, a primeira coisa que você tem que entender são os conceitos. Que eu sempre. Isso eu já escrevi, tem no meu livro, eu tenho um artigo sobre isso. São os pontos de interesse, os pontos de discrepância e os pontos de referências. Inclusive, eu chamo o olho do ortodontista. Então, quando você olha um paciente, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que está. Os pontos de interesses são sempre pontos característicos, são quinas, soluções de continuidade. Isso aí é a característica do paciente. Agora, esses pontos de interesse, quando tem muito interesse, eles passam a ser pontos discrepantes. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte: quais são os pontos discrepantes dessa face? O que é que essa face chama a atenção de maneira positiva e de maneira principalmente negativa. De positiva, porque você não quer que o tratamento piore. E negativa, que você quer que ele melhore. Então, a primeira coisa que você tem que entender é assim: esse paciente é o quê? Ele é vertical ou é horizontal? Essa é uma questão muito importante. Qual é a característica maior dele? Porque muitas vezes, quando você vai fazer a leitura da face, alguns arquétipos, eles que têm uma certa nebulosidade conceitual ali entre eles. Há casos em que esse paciente, ele é um face longa, porque ele tem uma mandíbula curta, ou ele é um pseudo-retrognata.
Então, às vezes, essa leitura ou às vezes é um face longa ou um prognata. Aí há uma diferença entre as nuances, ou são os casos borderlines. E sempre você vai definir o que é borderline, para que lado vai pender ou não, é pelo o que estiver mais eminente dentro da perspectiva vertical e sagital. Ó, se o cara tem ele é evidentemente marcante vertical, então você vai pender mais para uma face longa do que para o pseudo retrognato. Porque há sempre nuances que é preciso entender. E dentro desse entendimento maior, aí você já começa a pensar, cara, aqui eu tenho que tomar cuidado, porque esse paciente tem isso, 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 e essa é uma característica que precisa ser muito respeitada, porque ou precisa ser tratada, ou pelo menos que não seja piorada. Porque esse é o grande dilema da ortodontia. Muitas vezes você piora o paciente. E o que eu acho mais legal é o seguinte: há uma forte relação entre a oclusão, a função, a estética, o sorriso e a face. Então, cada um você tem que pensar nesse xadrez, dizendo assim, cara, não, mas eu não quero alterar isso aqui. Não quer alterar isso aqui? Você vai pagar um preço por uma outra coisa que está acima disso, que chama-se estabilidade. Então, às vezes você, não, eu não vou, é um paciente adulto, eu não vou ajeitar esse ovejete porque eu posso macular a face. Tudo bem. Lembre-se que a falta de contato entre dentes vai criar uma situação de instabilidade. Se você não vai mexer, que preveja. E aí, quem impera? Quem impera, você acha? O Quem quê? impera nessa? O respeito à face, a estética da face, ou a instabilidade? Você acha que Olha, isso qual aí. prevalece? Não, isso aí sempre vai ser o jogo do bom senso, né? Você entender quais são as suas limitações e quais são as suas possibilidades. Qual é o que vai ter um peso maior no final das contas? Uma coisa é certa, se você macular a face, você deixar a pessoa mais feia, você com certeza terá problemas na sua profissão. Porque você. Aí entra um outro fator que você tem que entender se é homem ou mulher e qual é a idade e qual é a etnia. Uhum. Isso tudo assim, está lá no meu livro, porque se você não entender que para que lado vai ser a favor, levando em consideração o sexo e a idade e a etnia, você pode pender para o lado errado. E se você pender para o lado errado, você está perdido, porque durante a vida inteira, aquela bobagem que você fez só vai piorar. Por outro lado, se você souber pelo menos o lado favorável, se você deixar, vamos dizer assim, não muito ideal, mas no lado que a natureza vai lhe favorecer, você está tranquilo, porque quanto mais o tempo passar, melhor vai ficar. Então, esse jogo aí, cara, eu Sim. acho muito, muito, muito interessante. E nós somos escultores de face, a gente precisa entender isso. Pois é, cara, eu acho que essa questão da análise facial, hoje, eu não sei, cara, quando os alunos me perguntam muito, eles perguntam assim, professor, você usa muito, ou Thiago, você usa muito cefalometria para decidir o que você vai fazer, se você vai extrair dente, se você não vai. Quando que você usa a cefalometria? Eu falo assim, cara, a cefalometria, para mim, não sei no seu ponto de vista, mas para mim a cefalometria ela vai me dar limites. Ela vai me dar sinais amarelos, sinais vermelhos. Tipo, olha, eu planejei pelo rosto fazer isso, agora eu vou lá na cefalometria, eu vou ver, cara, será que eu posso, por exemplo, gerar um avanço? Será que eu posso fazer isso num paciente adulto? Será que esse osso aqui vai me permitir, esse periodonto? Será que essa inclinação vai me permitir? Ou será que eu tenho que ter uma atenção redobrada para fazer essa manobra? Mas eu sempre bato nessa tecla da estética facial, porque eu penso assim, cara, por que a harmonização hoje é tão vislumbrada e funciona tanto hoje? Porque as pessoas querem ficar bonitas, né? Então,
Se a gente não focar nisso para o nosso tratamento, é bem o que você falou. Você vai se dar mal na sua profissão, porque, cara, e é que nem você disse também. Eu já cansei de ver cursos, ver professores sentados com alunos definindo planejamento em cima de um papel e teleradiografia. Não estou dizendo que isso é errado, você entendeu? Mas eu não uso assim. Eu uso para saber se os limites aonde eu posso, se o caminho que eu estou indo para corrigir, não estragar aquele rosto, ou melhorar aquele rosto, se ele não vai gerar danos em outros lugares, né? E aí eu queria saber de você, para terminar a nossa conversa, que a ideia é ter uma conversa rápida mesmo, como foi sua trajetória, Caxandre, com relação a, pegando esses 20 e poucos anos que você tem, tá, de ortodontia. Com certeza, lá no Vinte e começo, você tinha tantos. uma... 20 e tantos, né? Você tinha uma visão mais extracionista, eu acredito, porque provavelmente a sua escola te ensinou desse jeito, né? Não sei, você pode me confirmar. Como é a sua questão hoje com a exo, com a extração de premolares, que é aquele tabu, né? Tipo, eu vi o professor Laurindo já falou várias vezes, né, lá em Maringá, pô, o pessoal fica todo preocupado com relação à extração de pré, não sei o que, não sei o que. O que você acha a respeito disso, cara? Hoje, sim. Não, eu nunca fui extracionista, nem deixei de ser. Olha, uma coisa que eu sempre tive uma noção, desde o início, eu tinha muito medo. Porque, na verdade, Tiago, nós somos escultores de face. Só que nós deveríamos aprender mais do que um escultor de face. Se você for atrás de livro de escultor de face, tem vários, muitos, e você não encontra nada parecido para a gente. Em verdade, nós esculpimos as faces pelas bases ósseas e pelos processos alveolares e do suporte dentário. Então, toda vez que você vai fazer um tratamento, você vai estar esculpindo uma face de alguma forma. Então, a questão da extração depende muito da situação. Qual é o seu objetivo? Ah, eu vou querer retrair dentes. Você pode escolher hoje, você tem muito mais ferramenta. Na minha época tinha menos mesmo. Não tinha a ancoragem esquelética, que foi uma mudança total de paradigma. A grande questão é que tem vezes que vale a pena você extrair dentes, porque toda vez que você usa ancoragem esquelética para retrair dentes, você vai ter que extrair os terceiros molares. Você não vai conseguir fazer sem extrair terceiros molares, porque a chance de não ter osso é praticamente 100%. Então você vai ter que extrair. Essa extração de dentes posteriores ou de premolares vai depender muito da situação. Porque você tem horas que você diz assim, cara, é tão mais simples eu diluir esse apinhamento, essa falta de espaço aqui com a extração de premolares, e tem horas que você diz, não, é melhor eu não deixar espaço residual e fazer o ajuste da diluição de falta de espaço ou de movimentação, de manejo de espaço com ancoragem. Cada um tem suas vantagens e desvantagens. Eu acho que a vantagem da extração é que você não tem muita imprevisibilidade. Na hora que você tira os dentes, os espaços estão ali. A grande desvantagem é o manejo de espaço, que muitas vezes você tem mais espaço do que precisava. E isso leva tempo para você fechar esse espaço residual. A vantagem da ancoragem esquelética é que você não cria esses espaços. Os espaços já estão ali justo para o que você quer fazer. A desvantagem é que é uma cirurgia que pode não dar certo, que pode ter intercorrências, que pode soltar mini parafusos, que tem custos biológicos e financeiros. Então, tudo tem sua vantagem e sua desvantagem. Mas essa decisão sempre vai passar pela escultura facial. Escultura facial, essa é a palavra que todo ortodontista devia usar mais. Nós somos escultores faciais e não nos atentamos para esse fato que Deus nos deu, viu? Sim. Essa coisa maravilhosa. E a última. Depois eu vou abrir para ver se tem alguma pergunta do povo aqui. Uhum. Cara, a última questão. Você acha que uma extração de pré ela pode tornar o paciente mais envelhecido do que uma extração, por exemplo? Porque quando você diz ali, pô, eu vou ter que distalizar com ancoragem, eu vou tirar molar. Você acha que seria
biologicamente ali para maxila, em termos de suporte muscular, seria igual? Você acha que seria igual eu tirar os terceiros molares e retrair? E tirar os premolares e retrair? Qual é a sua visão? Você entendeu a minha pergunta? Entendi, entendi. Olha, a extração de premolares é um assunto que já tem, assim, evidências, e evidências, e evidências. Então, assim, o ônus para quem fala que tirar um premolar, você vai ter problemas disfuncionais, não sei o quê, tem que Uhum. provar isso, porque as evidências para a extração de premolares é que você não altera nada, absolutamente nada. A grande diferença é estética. Por quê? Uhum. Porque toda vez que você tira um premolar, você perde, você tem a chance de prejudicar o que eu chamo de gradação regressiva. Gradação regressiva, que é a proporção regressiva, desculpe. A proporção regressiva que é a gradação. Então, a proporção regressiva, você tem a chance de ficar um canino alto, um pré-baixo e um molar alto, principalmente em paciente jovem. Isso cria pontos de discrepância, o que torna o sorriso mais feio. Você ter um canino, dois prés da mesma altura e um molar mais atrás, faz com que essa proporção regressiva seja mais suave e tenha mais chances de sucesso. Só que isso com a idade iguala mais. O premolar fica mais ou menos na altura do canino, que fica mais ou menos da altura do molar. Então, essa gradação ela tende a voltar. Mas assim que você tira em pacientes jovens, você tem essa perda. Fora isso, o funcional, de face, vai depender de onde você colocar, não os premolares, os caninos. Os caninos é que dão suporte. São os dentes mais volumosos e que faz a bossa no processo alveolar. Então, não existe evidências nenhuma, zero, até hoje, de que há prejuízos por conta. O que há prejuízo, sim, é de manejo. Se você manejar errado, aí tanto faz se é ancoragem esquelética ou extração, aí é. E a trogenia é tudo igual. Sim. Beleza, meu amigo. Cara, eu acho que deu para esclarecer a ideia do pessoal. Deixa eu abrir os comentários aqui, Caxandre, só para ver se tem alguma pergunta, tá? Pessoal que tá aí, se quiser fazer uma perguntinha aí, manda aí para nós, tá? Deixa eu ver aqui, que a gente já faz finalizar. Cara, mas é isso aí. Eu queria conversar com você justamente porque eu sei que você tem essa pegada que é absurda, assim, de intrigante na questão da face. E, cara, eu acho que é por aí mesmo o nosso caminho, tá? Olha o Paulo Rossato aí, cara. Eu acho que é por aí o nosso caminho, cara. Eu acho que é por isso que você é um cara próspero. Graças a Deus, eu espero que você continue nessa tua pegada firme aí, cara. Toda semana live, eu sei que não é fácil pegar Não, eu essa estou parte. parando mais as lives. Eu vou dar um tempo. Vou dar uma descansada. Cansa pra caralho, cara. Mas assim, acrescenta muito para quem precisa, sabe? Eu acho que é esse. Você falou assim, eu nunca quis ser professor, né? Mas eu acho que isso é dom, cara. Não é muito querer ou não querer, né, cara? Não, é verdade, é verdade. É aquela história, tipo, é um prazer de ensinar e de poder ajudar, né? Eu me sinto um privilegiado de ter sido professor do jeito que eu quero, entendeu? Eu não queria ser, sei lá, de uma instituição. Não queria, porque às vezes quer viajar, não pode. Eu não gosto de ter essa coisa presa. Eu só estou no lugar onde eu sou livre, fazer o que eu quiser. Eu já trabalho em consultório por conta disso. Faço o que eu quiser, agenda minha. Agenda livre eu acho que é a felicidade de todo profissional. Então, ficar preso em alguma coisa, emprego, não sei o quê. Mas isso não quer dizer que você não possa trocar informações com um colega. Então, o mundo é livre aí para você estudar e passar essas informações que você tem, que tem muita informação. Muita, muita. Desde que eu comecei, eu assino American Junior, já doei não sei quantas vezes e não para de ter muito bolos de American Junior, Dental Press. E a Engel também eu assinava, agora não precisa mais porque é free.
Então você tem, qualquer um pode estudar, qualquer um pode correr atrás e entender como é que funciona. Que bom, Cristiano, que bom, cara. Eu agradeço, tá? Pra gente finalizar aqui, acho que o pessoal gostou aí, não sei se deixa eu ver se tem a última vista. Eu agradeço a tua disponibilidade, cara. Eu sei que a tua vida é corrida, você estava em Maringá semana passada, não estava? Tava lá na Excelência. É, eu vi lá. O Balmar estava lá também. E, cara, eu sei que é um corre aí danado, então, putz, teu tempo valioso aí, eu agradeço por você ter participado comigo, por ter aceito o convite e por ter aberto, com certeza. Quem assistiu até agora, velho, com certeza abriu o olho de muita gente. Se você que está assistindo aí tiver interesse de se aprofundar nisso, velho, o Caxandre tem um livro que é foda. Se quiser, vai lá no meu feed, lá tem lá. Postei esses tempos aí, né, Caxandre? Tá lá, o livro do Caxandre lá Eu acho que agora esgotou, porque eu disse que esgotou, chegou lá em Maringá, a Rose conseguiu lá uns 10 livros fora do plástico. Eu falei assim, pessoal, esse livro não são novinhos, não. Mas ela arranjou de mostruário, não sei o quê, mas eu acho que agora não tem mais. Manda fazer mais, cara. Não pode faltar pro povo. A gente tá conversando sobre isso, porque acabou de vez agora. Então tá bom, cara. Agradeço de coração mesmo. Espero Eu que que um dia. agradeço, Thiago. Obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui com você. Parabéns aí pelo seu trabalho. Fico feliz de você ter me convidado. Obrigado, Caxandre. Até a próxima. Espero ter outro assunto aí pra gente trocar uma ideia no futuro aí, cara. Obrigadão mesmo. Boa noite, bom descanso, cara. Beleza. Deus Aqui, abençoe. ó, bate aí, bate aí. O Ah, pessoal faz assim, né? é. Falou. Um Falou, até mais. abraço. Tchau.